Salve, companheiras e companheiros! Hoje a gente está começando mais um Politicast e, poxa, terceiro convidado. A gente iniciou com o deputado Fausto Pinato, foi super legal a discussão, a conversa, todo o diálogo. Depois, agora, hoje inclusive, hoje não, né? Porque é gravado. Vamos conversar com uma vítima de violência sexual infantil, né? A Paola, que é uma grande amiga. Esse programa está super sensacional, várias desmistificações, muita coisa bacana. E hoje eu trouxe aqui um amigo que vai tratar de um assunto bastante técnico e que eu não entendo absolutamente nada, e eu tenho a plena convicção que muitos de vocês também não. E é um cara que, ao mesmo tempo que trata de um assunto técnico, trata de uma maneira didática e que a gente consiga compreender, né? Que eu acho que isso que é importante, até porque é um assunto em voga. É um cara que tem milhares de acessos no Facebook, no Instagram. Muita gente, inclusive, depende diretamente das consequências do que a gente vai tratar aqui hoje. Então é fundamental que a gente converse sobre esse assunto. E por isso eu trouxe o meu querido amigo Lúcio Almeida, que é especialista, valeu Lúcio, que é especialista na questão do seguro obrigatório no Brasil. É um cara que luta muito em defesa da vida das pessoas que precisam, enfim. Então, Lúcio, obrigado aí por ter aceitado esse convite de última hora e que a gente possa fazer uma ótima conversa e você possa esclarecer para pessoas leigas como eu, né, quais são as principais questões que cercam esse tema hoje no Brasil. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Grandini, pela oportunidade, até porque é um tema bem polêmico, né, se falar de seguro obrigatório, o TPVAT, porque muita gente não sabe e só fica sabendo, Grandini, quando sofre o acidente. Então nós estamos conversando aqui sobre uma situação delicada, eu digo até, né, no mundo, porque o Brasil ele está em terceiro lugar em violência no mundo. Nós perdemos apenas para a China e Índia. Então você já dá para ter uma ideia, né, no decorrer aqui da nossa conversa, realmente a importância da existência de um seguro obrigatório no Brasil para poder amparar as vítimas de acidente de trânsito. Nossa, Lúcio, eu não sabia. Então o Brasil é o terceiro país que mais tem acidente de trânsito no mundo. No mundo. No mundo. Nossa, mas o que se dá a isso? Você consegue, você tem uma avaliação, você que é um cara que já atua... Por que isso, né? Por que o Brasil é tão violento no trânsito? É culpa da legislação de trânsito? É culpa da fiscalização, da cultura da população? Para você ter uma ideia, Grandini, os estudos, né, eles apontam que 90% dos acidentes de trânsito no Brasil é causado por fator humano. Negligência, imperícia, né? Então você tem uns fatores, se você tem 90, 95 que é fator humano, exige-se então um seguro de proteção para essas vítimas. Aí você tem um país que 25% possuem algum tipo de seguro de veículo. Então você está com uma média aí de 75% totalmente desprotegida de um seguro, né, para defender uma vítima de trânsito. E sem contar que nós temos ainda, assim, para agravar um pouco mais a situação, que você tem um descaso muito grande no atendimento ao acidentado. O Brasil não tem política pública para vítimas de acidente de trânsito. Infelizmente não tem. Então, no que você for pensar hoje, uma política de redução de acidente, como nós temos o fundo, que chama FUNSET, que deveria ser utilizado para prevenção e educação no trânsito, e esses recursos não chegam, né, nos municípios, não chegam nos estados, para poder fazer uma política de prevenção de acidente. E aí você, né, fechando um pouco, só para você poder entender então essa problemática no trânsito no Brasil, os acidentes de trânsito no Brasil, eles são tratados como culposo, não doloso. Então você tem uma fragilidade da lei muito grande, onde você mata no trânsito e você responde em liberdade. Onde você amputa, você deixa a pessoa cadeirante, deixa paraplégica, tetraplégica, e a gente não tem um regramento punitivo justamente para poder coibir, né, essas mazelas no trânsito. Então o pessoal se sente muito à vontade e realmente infringir as leis do trânsito. Então você acredita que é necessário uma mudança na legislação penal no Brasil para que aconteça alguma mudança nesse sentido no número de acidentes de trânsito no Brasil? Você acha que implica diretamente uma mudança na legislação penal, uma legislação mais punitivista, que puna de maneira devida aqueles que cometem acidentes no trânsito? E trate como doloso, né? E não culposo. Porque, pô, o cara pega, sei lá, bebe,
né? Se bem que já virou crime no Brasil recentemente, né? Digamos assim, em termos históricos, é crime o cara beber embriagado. Mas, ainda assim, se trata de uma maneira muito negligenciada, né? Esse tipo de coisa. O cara pode dirigir da maneira que bem entende e tal. Então, você acha que tem a ver mudança na legislação penal com a diminuição dos acidentes de trânsito no Brasil? Olha, eu acredito que a redução dos acidentes no trânsito no Brasil tem que ter justamente a mudança da legislação criminal. Até porque, quando você, mesmo dirigindo alcoolizado, nós temos um fator muito forte ali na lei do trânsito, no CTB, que fala sobre acidente. Então começa por ali, já é um acidente. Então não foi a vontade da pessoa provocar, né, a morte ou provocar ali aquela lesão. Então ele entra dentro do acidente. Tentaram colocar o sinistro para tentar, né, mudar um pouco ali aquela visão penal, mas não mudaram a lei penal. Então a lei penal ainda continua como um acidente. Perfeito. Então se é acidente, você não vai, né? Então como é que você prova a culpa se é um acidente? Não, perfeito, Lúcio, mas eu trouxe esse tema porque é fundamental, e aí eu vejo como urgente, inclusive, a mudança na legislação penal em relação a pessoas que bebem, vão ao volante e matam, e não necessariamente matam, mas causam acidentes, lesão corporal grave. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas de maneira muito mais rigorosa. Então acho que é um assunto muito pertinente. Eu conheço pessoas, inclusive, amigos, que eu conheço um rapaz que foi paraplégico num acidente de trânsito por conta do motorista embriagado e nada aconteceu. Então hoje você vê, tudo bem, é crime de trânsito a partir de determinado número de ml no sangue, de álcool, não é? Mas determinado número, até determinado número, não é crime, né? Na minha avaliação deveria ser crime. E mesmo, eu acho que é 0,34 miligramas por litro de sangue, de álcool no sangue, acima desse valor, eu também avalio que a pena deveria ser muito maior. Não simplesmente você responder criminalmente, assinar aí na delegacia, assinar e ir embora, sabe? Então, realmente o Brasil trata de maneira muito leniente, né? Então, é importante você ter dito isso. E, Lúcio, você trouxe aqui uma informação, porque eu sou curioso, aqui é uma conversa, assim. Você trouxe que existe um fundo que é responsável por direcionar recursos aos estados e municípios a fim de construir e implementar políticas de prevenção no trânsito. Esse fundo, primeiro, de quanto é esse fundo, pelo menos agora em 2026, e segundo, quem que é responsável? É a União que é responsável por esse fundo? E por que não está sendo destinado esse recurso? Porque tem que ser investigado isso, né? Me explica melhor isso. Então, se criou uma lei federal para que todas as multas de trânsito municipal e estaduais, né, municipais e estaduais, 5% de todas as multas vá para o Fundo de Prevenção e Educação no Trânsito. Esse fundo é justamente destinado para projetos municipais e estaduais, então os seus prefeitos, os governadores, deveriam apresentar projetos para poder utilizar esse recurso, o que não aconteceu. Então nós tínhamos até o ano passado, nós tínhamos praticamente 15 bilhões de reais que não foram utilizados para a prevenção de acidente no trânsito. E nós temos um sistema rodoviário sucateado porque a gente não utilizou esses recursos. Então o que aconteceu? O governo ele contingenciou o valor para outros fins, mas não para a prevenção e educação no trânsito. Então isso tem ajudado muito, né, na violência no trânsito, porque você não utilizou ele nas escolas, você não utilizou ele nos bairros. Porque quando a gente fala em acidente, Grandini, o pessoal pensa na 23 de maio, pensa na Marginal Pinheiros, mas esquece que nós estamos no ano letivo. Várias crianças estão sendo atropeladas na frente das escolas. Porque hoje você tem muitos, né, motociclistas, motoqueiros, motoca, né, que abusam nas periferias, atropelando as crianças, amputando as crianças, deixando paraplégicas, deixando com problema mental, mas ninguém faz nada. Então, quer dizer, você não tem um sistema de proteção e educação no trânsito que deveria começar nas escolas, para você assim começar a passar nas empresas, né, nas empresas privadas. O número de acidentes de trânsito, o prejuízo para as empresas privadas, Grandini, é tão grande. Para que você tenha uma ideia, a violência, acidente nas empresas, ela está mais direcionada ao trânsito do que no próprio trabalho da empresa. Então, quer dizer, o acidente de trânsito ele tem aí uma abrangência muito grande na violência. Por isso que o Brasil ocupa aí o 3º lugar. Nossa, não sabia. Então, falta projeto, primeiro que não é discricionário, né? Então, não... aliás, não é obrigatório, né? Então, por exemplo, gasto de saúde, se eu não me engano, é 25% do orçamento
tem que ser necessariamente para a saúde, inclusive Isso. em relação às emendas parlamentares. Mas em relação à política de prevenção de acidente de trânsito, não tem esse tipo de critério, então a União pode pegar esse valor e destinar a outros fins. Outros fins. Foi o que aconteceu. Olha. E isso para nós, Grandini, foi foi muito triste. Porque nesse mesmo momento se enterrou definitivamente a única garantia que as vítimas de acidente de trânsito tinham de receber uma indenização para reparar os danos financeiros, os danos físicos num tratamento de reabilitação, porque encerrou-se também o seguro obrigatório, o DPVAT. Então, e aí que eu quero entrar nesse assunto. Então, junto com isso, encerrou-se... Que ano que encerrou? Encerrou em 2024. Agora, isso, o DPVAT fazendo 50 anos. Ele nasceu em 74 e morreu em 2024. Mas já em 74 começou a vigência dele no Brasil. Começou a vigência dele no Brasil, em 74. E terminou em 24. E terminou no 24. E como que está isso agora, Lúcio? E aí, essa é a tua luta, né? Como que está agora o status do DPVAT no Brasil? Em que pé que está isso? Cara, está parado, praticamente está parado. Onde está parado? Na Câmara? Está parado geral, não tem um movimento até hoje para poder trazer de volta o seguro obrigatório. O que aconteceu? Em 2019, com o governo Bolsonaro, aí segundo, tem ali as suas confusões, saiu na mídia, o governo Bolsonaro, ele queria o poder do PSL, do partido que estava sendo direcionado pelo Bivar, deputado Bivar. Pois bem, não conseguindo o poder do partido, que ele queria, o poder de orçamento do partido, ele atacou diretamente o Bivar. O deputado Bivar, ele era muito relacionado com o seguro obrigatório, o DPVAT. Ele tinha empresa de regulação, ele tinha ali todo um trabalho já de faturamento nas empresas privadas dele com o DPVAT. Com o DPVAT. Com o DPVAT. Então, ele atacou diretamente o Bivar. Como atacar o Bivar? Acabar com o DPVAT. E o que ele fez? A manobra que foi executada. Em 2019, Solange Vieira, superintendente da SUSEP, pede um parecer técnico dizendo se o DPVAT era importante ou não para a população. E o parecer técnico da SUSEP, apresentada para o governo, foi dizendo que o DPVAT não tinha importância para as vítimas de trânsito. Ora, um seguro desde 1974 é uma política pública mundial, porque você tem em todos os grandes países, onde tem as frotas de veículos, que tem um número muito grande de acidentes de trânsito, e simplesmente disseram que o SUS atenderia as vítimas de trânsito, brincando, é uma coisa maluca, que o SUS forneceria produtos ortopédicos para as vítimas de trânsito, e não precisaria ter mais o seguro obrigatório do DPVAT, e ele era um custo muito alto para a pessoa pobre que tinha um veículo. Ora, como se o tratamento da vítima fosse barato. Então, quer dizer, ele fala, olha, você que tem um veículo não precisa pagar mais, na época ali estava R$60 por ano. R$60 por ano. Por ano, R$5 por mês, para você ter um seguro que daria cobertura ampla, independente de culpa, para todas as pessoas acidentadas, vitimadas, dentro do viário. Então, quer dizer, e não importava também, Grandini, assim, é como se fosse um seguro privado, você utilizou, você pagou uma franquia, você pode usar para aquele movimento ou para aquela situação, e você tem que provar culpa no seguro privado. O DPVAT, independente de culpa, indenizaria todas as pessoas. Era um seguro, Grandini, que para o pobre era muito importante. Por quê? Porque era a única maneira daquela pessoa que não consegue fazer o seguro privado ter um sistema de proteção para ele, condutor, e para a família dele, quando ele fosse viajar, quando ele fosse transitar. Então, um seguro, ele teria a condição de ter um seguro popular. Um seguro popular com uma abrangência muito grande. Só para você ter uma ideia hoje, essa pessoa que não consegue ter um seguro privado, se ele se envolve em um acidente, comete ali e tem uma vítima, essa vítima de trânsito vai mover uma ação contra ele, e ele pode perder o veículo dele, pode perder a casa dele, porque os reparos de uma pessoa acidentada, o custo é muito alto. Passa de R$100 mil. Claro. E quando a pessoa recebia o seguro obrigatório, ela, com aquele dinheiro, que era um dinheiro, não era grande o valor, era um valor pequeno, mas era um valor... Era R$13.500. Mas era um valor que, na necessidade, na emergência de pagar umas contas, de alugar uma cadeira de roda, de fazer uma fisioterapia, você tinha condição ali imediata de fazer. Hoje a pessoa não tem mais essa situação. Então,
Mas voltando lá, o governo, em 2019, determinou então que o DPVAT não era uma política pública para os acidentados. Perfeito. Criou uma medida provisória em cima desse parecer da SUSEP. O partido Randolfo Rodrigues entrou com uma ADIM, porque era inconstitucional, não podia acabar com o seguro obrigatório com uma MP, então não foi para votação, e o seguro DPVAT continuou de 2019 até 2023, 2024. Mas o Supremo derrubou a MP? O STF derrubou? Ele deu uma liminar. Deu uma liminar para suspender o efeito da MP. Tá. E a MP acabou não indo para votação. Entendi. Então, aí, na Câmara, né? Na Câmara. Então ela parou por ali. Pois bem, mas o interessante disso é que quando tem a Solange Vieira, superintendente da SUSEP, comandada pelo Guedes, que era para acabar com o DPVAT, pela a confusão pessoal do Bolsonaro política, com o Bivar, os personagens que deram esse parecer continuam no governo atual. E o tema DPVAT continuou com essas pessoas. Eles não saíram da SUSEP, e ao contrário, uma dessas pessoas foi para o Ministério da Fazenda. E a pasta dessa pessoa era trabalhar com DPVAT. E o parecer era desse diretor. Pois bem, então vamos começar agora a trabalhar para poder entender o que aconteceu. Eles se incomodaram porque o STF suspendeu, né, a força da MP, e o que eles decidiram então, através de resolução, que é o poder que tinha, de não fazer mais a cobrança do seguro obrigatório. Isentaram totalmente, mas para poder isentar, eles se aproveitaram da situação, dizendo que era muito caro, que era uma taxa, que era um imposto, que eles iam acabar com esse imposto. O seguro obrigatório, Grandini, nunca foi imposto. Ele era um seguro, né, privado, tanto que ele sempre era, a gestão dele era pela seguradora líder, não era pelo governo. Começou a passar para o governo depois de 2020. Quando a líder sai de cena, entra a Caixa Econômica Federal. Quando entra a Caixa Econômica Federal, aí começa a ter os problemas. Porque era inconstitucional o governo, Caixa Econômica, receber, porque ela recebia do fundo DPVAT privado, para poder fazer o gerenciamento dos pedidos de DPVAT. Ela recebeu milhões de reais para poder fazer a gestão das indenizações, a Caixa Econômica Federal. Então ela utilizou o dinheiro do fundo para fazer a gestão. Pois bem, então o governo se incomodou em 2019, o Bolsonaro, e isentou, não se paga mais, pôs essa cultura que não precisava pagar mais, porque tinha muito dinheiro, e não é que tinha muito dinheiro, Grandini. Na realidade, você tinha um fundo grande, praticamente lá 8, 9 bilhões de reais. Esse valor estava no fundo já reservado. E aí o que acontecia? O governo, ele cobrava de você o DPVAT atualizando anualmente o valor, mas a indenização congelada desde 2006. Então, lógico, que você tinha um valor muito grande na reserva, porque você pagava o percentual desde 2006 para 2019, era o mesmo valor. Em vez de aumentar o valor da indenização para você poder, né, equalizar ali a situação, não. Então eles fizeram o quê? Não, então não vamos cobrar mais, deixa esse dinheiro e vamos gastando ele dentro do mesmo do valor estipulado lá em 2006, das indenizações, que é o valor base. Pois bem, passou o tempo, entra um novo governo. Entra o governo Lula, e o que aconteceu? Então agora nós vamos reformar isso, mudar essa história. Vamos trazer uma nova roupagem para o DPVAT, mas não precisava, porque era só o DPVAT ter voltado à arrecadação através de uma resolução, porque ele não acabou. Então, desculpa te interromper, mas então isso está em discussão, esse tema está em discussão hoje? Não, infelizmente não. Mas você disse que o governo quis mudar. Mudou. De que maneira? Mudou. Aí o que acontece? A SUSEP, lembra da SUSEP? Ainda está com aquelas pessoas que estão lá anterior. Eles criaram o SPVAT. Quando você lê o projeto de lei do SPVAT, você consegue enxergar várias falhas. Muitas falhas. E nós participamos na construção com ideias e sugestões de um grupo de trabalho. Mas a nossa proposta não entrou na criação do projeto de lei do SPVAT. Quando soltou o SPVAT, não tinha ainda o relator. Graças, né, a Deus, o deputado federal Zaratini, ele olhou o SPVAT e falou, está faltando coisa aí.
Tá. E nós fizemos uma reunião junto com o relator e apresentamos para ele as falhas que tinha no PL. Pois bem, ele trabalhou muito em cima do PL, conseguimos no Congresso aprovação na Câmara, depois conseguimos a aprovação dele no Senado, dentro do que o Zaratini conseguiu construir como relator, e incluir ali, né, as alterações, as emendas que tinha que ser feita, e aí conseguimos a vitória no Senado. Tá. Em maio, o SPVAT foi aprovado, em maio de 2024. Não conformado ainda, o pessoal da extrema direita, o que eles fizeram? Finalzinho de 2024, orçamento do governo. Nicolas e Bia Kiss, para poder aprovar o primeiro pacote do orçamento do governo, tinha que dar o SPVAT na emenda da lei do orçamento. Mas espera aí, então. Então, de maio de 24 até o fim de 24, estava em vigência. Não regulado. Tá. Faltou regulamentar. Não tinha lei para regulamentar. Não tinha. Ele foi aprovado, mas não foi regulamentado. Então ele tinha, o Lula sancionou ele, mas precisava agora a SUSEP preparar ele, trazer a roupagem dele e apresentar. Ela não apresentou, ela segurou o máximo que podia. Para chegar em dezembro, ele foi colocado em troca, moeda de troca, para poder aprovar o orçamento do governo. E aí nós trabalhamos com vítimas de trânsito, ficamos muito sentidos. Mas assim, dentro da conjuntura política do negócio, da pressão que a extrema-direita fez, e que nós precisamos reverter isso, o que aconteceu? Ou o orçamento de mais de 300 bilhões ia ser aprovado, ou o DPVAT, com 3 bilhões, 4 bilhões por ano, para indenizar as vítimas, não ia ser aprovado. Foi o que aconteceu. Então o governo teve que colocar esse projeto que tinha sido aprovado, junto na lei do orçamento, para poder ser extinto. Então, em dezembro de 2024, acabou o DPVAT. O que nós temos hoje? Isso, nada. De lá para cá, nada. De lá para cá não tem mais nada. E como que se dá essa discussão, o movimento? É você? Quais são as outras figuras que lutam? Não tem? Cara, nós somos um grupo muito grande, o Centro de Defesa de Vítimas de Trânsito. Eu acompanhei, eu vi, são milhares de pessoas. São milhares. Eu vi no Facebook, vi no Instagram, muita gente. Então nós estamos aí, o Centro de Defesa tem 22 diretores a nível nacional, em todos os grandes, né, as grandes capitais, e está tendo uma grande articulação. Foi conversado com vários, né, deputados federais, de diferentes siglas partidárias, porque vítima de trânsito não tem bandeira partidária, não tem bandeira política, e conseguimos apresentar, não sei se vai passar, mas na lei da CNH agora, da nova lei da CNH, que incluísse ali uma emenda para que se retorne o seguro obrigatório. Mas o seguro obrigatório no Decreto-Lei 73. Porque se você não colocar ele no Decreto-Lei 73, você não consegue reativar um novo seguro no Brasil. Mas a lei da CNH já foi aprovada pelas duas casas. Não, ela está na MP, né? Ainda é medida provisória. Não virou lei, não é lei, né? Ela finaliza agora finalzinho de março. Mas aí vai para votação. Vai para votação. Deve ir para a comissão? Sim. Já passou para as comissões. Já passou. Está esperando o relator. Está esperando o relator para poder ir para aprovação. Não saiu ainda o relator. Mas quem que é o parlamentar? O Zaratini ainda está envolvido nisso? Quem que é o parlamentar que está ajudando vocês? Cara, quem apresentou para nós essa emenda foi o Newton Tato. O Newton. Newton apresentou a emenda. Então o Newton apresentou a emenda. Apresentou a emenda na CNH. Ótimo. O deputado Hugo Leal apresentou também a emenda. Não, o Hugo Leal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ele apresentou também a emenda para a gente poder fortalecer e mostrar que a necessidade não é de esquerda, não é de centro, não é de direita. Mas que bom, Lúcio. Então existe a possibilidade de, a partir dessas emendas no projeto da CNH, então de voltar, de ser retomado. A ideia é que no Decreto-Lei 73, ela volte a obrigar a ter um seguro obrigatório para vítima de trânsito no Brasil, e aí sim, para a SUSEP retomar essa situação. Sendo aprovado, a gente começa a retomar isso, talvez lá para 2027, 2028. Mas desde 24 você está nessa luta. Vocês se constituíram em 24? Sim, né? Porque antes não havia essa demanda. Ou não, você já atuava, já trabalhava com essa temática muito antes. Então, nós começamos a trabalhar, a defender realmente ali essa necessidade de se ter o seguro obrigatório em 2019, quando nós já tínhamos percebido que o governo iria desmontar justamente as indenizações para as vítimas de trânsito. Já havia essa conversa, já tinha essa conversa em 2019.
Então foi aí que ele começou a se articular, né, o grupo começou a se articular para poder realmente criar ali alguns contatos, conexões para não deixar esse direito acabar da vítima, que é desde 1974. Nossa, que loucura, hein? Loucura. E como que é o número hoje de pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas e não estão? Qual que é o número de acidentados? Olha, nós temos hoje, Grandini, são 1.500 pessoas por dia que estão deixando de receber as indenizações do seguro obrigatório. São muitas pessoas que estão desamparadas, são 1.500 pessoas por dia. É assim, fora do normal. 1.500 pessoas por dia no Brasil? Por dia, no Brasil. Nossa, que loucura. Isso que nós estamos falando ainda, Grandini, dados reais que você busca na seguradora líder, busca na Caixa Econômica Federal, que deve ter a subnotificação. E tem a subnotificação. Claro. Você ainda não tem essa, é muito grande. Não, e você vê, Lúcio, porque assim, era R$60 por ano. Assim, mesmo para uma pessoa miserável, era irrisório, no sentido... Irrisório. Aí hoje, veja, a pessoa, se ela não tem particular, que é caro, tem que pagar e tal, ela vai ter que ir para o SUS, vai depender de fila, vai depender de tempo, vai depender... Ah, mas não custa porque é do SUS. Não, custa. O SUS todos nós pagamos, então, sim. de alguma maneira, vai ter que compensar também em termos de tributação. Então, é um absurdo, né, Lúcio? Mas assim, eu fico... Grandinho, nós estamos falando ainda de pessoas sequeladas. Uhum. Nós não falamos das pessoas em óbito. Uhum. Porque São Paulo, agora, para você poder enterrar, você tem que pagar. Não tem, você tem que pagar. Não, total. Só que a vítima de trânsito, ninguém está preparado para um acidente. Ninguém vai morrer no trânsito. Ninguém tá... e quando morre essa pessoa, como que ela paga o enterro? Não paga. Ela não tem condições. E para ela poder ter benefício, ela tem que estar no CAD único. Uhum. Muitas dessas pessoas não se preparou no CAD único e ninguém está preparado ali para morrer no trânsito. Não, e aí você tem uma situação muito delicada, porque o seguro obrigatório, ele ajudava nessa indenização. Uhum. Para poder pagar um enterro, ele ajudava na reabilitação, na fisioterapia, ele ajudava na compra de medicamento, ele ajudava na compra da cadeira de roda, produtos ortopédicos. Uhum. Então ele tinha uma série de benefícios por R$60 por ano. E dizer que isso ia deixar um proprietário de um veículo mais pobre, hoje, se a gente for pegar R$5 por ano, não é 1 litro de gasolina. Não, total. Lúcio, a gente vai ter que encaminhar por várias razões aqui, de horário, de tempo e tal. Mas para finalizar, qual que é hoje o encaminhamento que tem que se dar para que a gente consiga retomar? Qual que é o próximo passo? O que vocês imaginam de próximo passo nesse momento? Para que a gente possa pautar esse debate e avançar com esse debate em Brasília. Grandini, entre todos os estados que compõem a nossa nação, Brasil, São Paulo é o protagonista dos acidentes de trânsito. Os maiores números de acidentados está na nossa capital. Então acho que começa por aqui. Tem que começar um grande movimento. Eu fiz uma proposta do DPVAT, do Seguro Obrigatório Estadual, para ver se o Estado poderia assumir essa responsabilidade. Então assim, nós precisamos ter um movimento muito grande, mostrar no Congresso a necessidade do retorno do Seguro Obrigatório do DPVAT. Só para fechar, claro, para você não fique indignado não, mas o Brasil é o segundo país na América Latina a não ter um seguro de proteção para vítima de trânsito. Nossa. Então, assim, é absurdo. Se você for pensar desde o Uruguai, Argentina, todos os países da América Latina têm um seguro para vítima de trânsito. O Brasil não tem. Não tem. Bom, Lúcio, conte comigo nessa luta. Eu sou super transparente, desculpa, hoje a gente atrasou também, a gente atrasou. Quero te trazer em outros momentos. Vamos fazer conteúdo no Instagram também, no Facebook junto. Eu acho que tem um espaço. De hoje dá pra gente produzir vários cortes, várias coisas bacanas que saíram aqui de hoje. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E conte comigo nessa luta, Lucião. Vamos conversando. Perfeito. E vamos se mobilizando, porque eu também me coloco à disposição. Tá bom? Sim. Gente, obrigado. Tamo junto e até a próxima, viu?